As religiões africano-brasileiras são ligadas aos elementos da natureza. O arco-íris é associado a Lissá, o trovão e as chuvas a Xangô ou Revioçô. Os rios e o mar são representados por Oxum e Iemanjá, e a serpente é respeitada como Dan. Meu prazer de nascer negro se faz mais profundo, pois meu povo não declama verbo sofrer sentido. Sou África, gente na cor, sou África, e leia aí, Salvador. Sou África, gente na cor, sou África, e leia aí, Salvador. Eu sou filho da Bahia, de São Salvador. Sabe por que, negão? Símbolo da negritude. Eu sou ileso na cor, na cor, na cor, na cor, na cor. Meu prazer de nascer negro me faz mais profundo. Propaga seu mundo. Sou África, desde na cor. Sou África, e leia aí, Salvador. Sou África, desde na cor. Sou África, e leia aí. Eu sou África, eu sou África, eu sou África, eu sou África. Alguns terreiros na Bahia e no Maranhão são ilhas de África no Brasil, pois mantém muito vivas as tradições religiosas Yorubá e Jeje. A Casa Branca é o terreiro mais antigo de Salvador. O terreiro do Gantuá, de Mãe Menininha, teve sua origem na Casa Branca. Outro importante templo baiano é o Opó Afonjá, um dos grandes troncos geradores da tradição africano-brasileira, atualmente dirigido por Mãe Estela de Oxóssi. Eu já sou a quinta geração, digamos assim, porque teve Mãezinha, que é fundadora, depois teve Mãe Bada, descendente africano também, assim, em primeiro grau. Depois veio Mãe Senhora, que ficou, essa foi minha iniciadora. Depois veio Mãezinha, que era também descendente de africano, bisneta talvez, e ficou por 7 anos. Eu estou aqui há 21 anos. Les premiers chefs noirs qui avaient des esclaves domestiques les vendaient. Puis maintenant, la demande étant plus forte, il fallait aller les chercher à l'intérieur des terres. D'où le début des guerres fratricides entre les Noirs. Avant, c'était des guerres nationales. Tel roi contre tel roi. Mais maintenant, le mercantilisme de la traite va les pousser à faire des guerres de profit pour avoir beaucoup d'esclaves à vendre aux navires occidentaux. Et pour en recevoir quoi? Des pacotilles, des fusils. Et tout cela, esclaves contre fusils, fusils pour aller chasser l'esclave. Tout ça fait un circuit infernal dont on ne sortait jamais. Brésil! Brésil! Les esclaves destinés aux Amériques étaient troqués contre des marchandises de pacotille. Em Uidá, onde ficava dos grandes portos de embarque de escravos, os negros percorriam um caminho de 5 quilômetros da cidade até o porto. Nesse percurso, todo escravo que ia ser embarcado era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner autour de lui 9 fois. Les femmes 7 fois. 7 tours étaient accomplis. Les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines, leurs identités culturelles pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller. Quelle aberration! Quelle contradiction de l'histoire humaine! A-t-on jamais vu un Nago oublier ses origines, son identité culturelle, tant les marques sont visibles au visage?
tant elle est incrustée dans son cœur. Mais ils n'oubliaient rien, puisqu'arrivés là-bas, ils ne faisaient que recréer leur divinité. Mais dans la métaphysique d'ici, l'oubli doit les suivre, sans quoi, s'ils n'oublient pas, ils peuvent de loin maudire le pays. Or, les rois ne voulaient jamais que les esclaves les maudissent. On faisait des cérémonies pour éteindre les malédictions, sortant de la bouche de quelqu'un qui meurt ou de quelqu'un qui part pour toujours. Ces malédictions prennent toujours dans notre idéologie religieuse ici. Alors, on s'arrangeait pour que la religion trouve son compte là-dedans et qu'ils partent. Et puis maintenant, on se mettait à prier pour eux, qu'ils fassent un bon voyage. A Casa das Minas é o mais antigo terreiro de Vodum de São Luís do Maranhão. Foi fundado em 1849 por uma africana escravizada vinda do Daomé. Era provavelmente a mãe do rei Guezo. A Casa das Minas, a Casa Nagô e a Casa da Turquia deram origem a aproximadamente 2.000 terreiros de mina no Maranhão, nos quais são conservadas as tradições jeje de culto aos voduns. É o que pode ser visto atualmente na Casa Fante Achante, dirigida por Pai Euclides. Quando eu estou do lado de fora, eu sou Euclides. Eu sou normal. Quando eu estou do lado de dentro, nos rituais, eu não me sinto Euclides. Eu me sinto uma outra pessoa. Eu sou mesmo o Talabiano do Oxalá, ou de Lissá. É como se eu estivesse lá dentro da própria África.